Imagine uma máquina com 5.000 partes móveis. Cada uma deve se mover na direção certa, no momento exato, sob o fogo e o caos. Essa máquina era uma legião romana. Mas quem a comandava de verdade? A resposta vai muito além do homem no topo. Esta é a história dos generais, estrategistas e táticos que eram o cérebro por trás do braço de ferro de Roma. Nós pensamos em exércitos romanos e a imagem que vem à mente é de milhares de soldados marchando em uníssono, com seus escudos e espadas perfeitamente alinhados. Mas essa perfeição não nascia do nada. Era o resultado de uma estrutura de comando tão genial e complexa quanto as pontes e aquedutos que eles construíam. Quem eram os homens que transformavam multidões de recrutas em uma força de combate capaz de conquistar o mundo conhecido? Vamos desvendar a hierarquia que construiu um império, dos gabinetes estratégicos em Roma até a poeira da linha de frente. Prepare-se para conhecer os verdadeiros comandantes. No topo da pirâmide, claro, estava o imperador, o comandante em chefe de todas as forças de Roma, mas ele não estava em todos os campos de batalha. O verdadeiro CEO da legião era o legatus legionis, ou simplesmente o legado. Este era um homem da mais alta elite, um senador escolhido a dedo pelo próprio imperador, combinando ambição política com experiência militar. Ele era o responsável por campanhas inteiras, movendo dezenas de milhares de homens através de mapas e continentes. Abaixo dele, tínhamos os tribunos, atuando como sua equipe executiva. O tribunus Laticlavius era o segundo em comando, um jovem aristocrata, muitas vezes parente do legado, que estava ali para aprender o ofício e preparar-se para sua própria carreira política. Sua posição era marcada por uma larga faixa púrpura em sua túnica. Já os 5 tribunos Angusti Clavi eram oficiais de carreira, homens experientes da ordem equestre, responsáveis pela administração diária da legião, logística, finanças, disciplina e justiça. Eles eram os gerentes que garantiam que a máquina continuasse a funcionar sem problemas, longe dos olhos do grande público. Eles não eram apenas guerreiros, eram administradores de um império. Mas se o alto comando era o cérebro, o verdadeiro sistema nervoso da legião estava nos oficiais profissionais. Homens que subiram na hierarquia com base em sua competência e coragem. O mais importante deles era o praefectus castrorum, o prefeito do acampamento. Geralmente um veterano que já tinha sido o centurião mais graduado, este homem era o mestre de operações. Ele sabia tudo sobre logística, engenharia e fortificações. Era ele quem projetava e supervisionava a construção dos famosos acampamentos romanos, verdadeiras fortalezas móveis que podiam ser erguidas em poucas horas. E então, chegamos à espinha dorsal da legião. Os centuriões. Havia cerca de 60 deles em uma legião, cada um comandando uma unidade de aproximadamente 80 homens. A centúria. Facilmente reconhecíveis pela crista transversal em seus elmos, eles eram a ponte vital entre o alto comando e o soldado comum. Eram homens rudes, práticos, que mantinham a disciplina com uma vara de videira, o vitis, e lideravam pelo exemplo na linha de frente. E no topo dos centuriões estava uma lenda viva. O primus pilus. O primeiro centurião, comandante da primeira centúria da primeira coorte, era o oficial não nobre mais graduado da legião. Um veterano endurecido por décadas de batalhas, seu prestígio era imenso, seu salário astronômico. E sua palavra era lei. Ele era a personificação da experiência e da coragem romana. Descendo ainda mais na hierarquia, cada centúria era como uma pequena empresa familiar, com sua própria estrutura de comando. O braço direito do centurião era o optio. Quando o centurião liderava o ataque pela frente, era o optio quem mantinha a ordem na retaguarda, usando uma longa haste chamada haestyle para garantir que as fileiras permanecessem perfeitamente alinhadas. Se o centurião caísse em batalha, o optio assumiria o comando imediatamente. Depois, tínhamos os porta-estandartes, figuras cruciais para a moral e a coesão da unidade. O signifer carregava o signum, o estandarte da centúria, decorado com discos e outros símbolos. Ele não era apenas um farol no caos da batalha, mas também o banqueiro da unidade, responsável por guardar as economias e o pagamento dos soldados. O tesserarius era o oficial da senha, responsável pela segurança do acampamento. A cada noite,
Ele distribuía a tabuleta de madeira com a senha do dia para garantir que nenhum inimigo se infiltrasse. E, por fim, o posto de maior honra para um soldado comum, o Aquilífer, o porta-águia. Ele carregava a Aquila, a sagrada águia de prata ou ouro que representava a alma e a honra de toda a legião. Perder a águia em batalha era a maior desgraça imaginável, uma humilhação que poderia levar à dissolução da legião. O Aquilífer defendia aquele estandarte com sua própria vida. Esta não era apenas uma cadeia de comando, era uma pirâmide de oportunidades e uma obra-prima de organização. Ela combinava a autoridade estratégica da elite aristocrática, como o legado, com a experiência prática e a brutal eficiência dos veteranos de carreira, como os centuriões e o prefeito do acampamento. Mais importante, ela oferecia um caminho de ascensão. Um plebeu talentoso e corajoso podia, com muito esforço e sorte, subir de soldado raso a óptio, depois a centurião, e talvez até chegar ao posto de primus pilus, alcançando riqueza e um status equivalente ao dos nobres menores. Essa meritocracia relativa, essa mistura de nobreza, experiência e oportunidade, criou um sistema de liderança incrivelmente resiliente e eficaz. Foi essa estrutura, essa engrenagem de comando, que permitiu que um punhado de homens liderasse exércitos, conquistasse territórios vastos, construísse um império e moldasse o mundo ocidental por mais de 1000 anos. E você, em que degrau dessa escada gostaria de estar? Seria o estrategista legado, planejando campanhas inteiras? O temido e respeitado centurião, liderando na linha de frente? Ou o heróico Aquilífer, carregando a alma da legião? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você quer descobrir mais segredos por trás da máquina de guerra mais eficiente da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.